Saúdo você neste segundo período com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pequeno intervalo para você repor suas forças e energias e nós termos mais um pequeno período aí meditando nas Escrituras e na Palavra do Senhor. Semana passada não, mas antes do intervalo nós estávamos falando sobre a redefinição do pecado. Pecado não é apenas uma quebra de ordenanças, também é, mas não é apenas. Mas muitas vezes aqueles que cumprem cabalmente as Escrituras, eles têm um coração distante de Deus. Nós vemos isso claramente dentro dos evangelhos através das figuras dos fariseus, dos sacerdotes. E dando continuidade agora, nós temos redefinindo a perdição. Nós redefinimos o pecado e agora o que é esta perdição? E aí a frase que eu destaco dentro deste módulo, digamos assim, é: o filho mais velho, ele se encheu de ira e não quis entrar no banquete. Aquele que era o mais novo, que é o centro da confusão, ele se arrepende e é honrado. E nós vamos falar um pouco sobre ira e esse sentimento que nós temos de superioridade. Às vezes, uma das maiores barreiras da pregação do Evangelho é esse sentimento que nós temos de superioridade. Tenho o privilégio de caminhar com você. Muitos de vocês têm sido instruídos de uma maneira externa, através de um discipulado. Mas isso não faz de você superior a ninguém. Simplesmente uma pessoa que consegue reconhecer mais o seu pecado. É uma pessoa que tem que desenvolver um temor maior no seu coração, não menos pecador. Jesus fala com frequência sobre o pecado e salvação, com essas metáforas. O que é uma metáfora? É uma comparação. E ele usa as metáforas de estar perdido e ser achado. E nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele fala sobre 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que estava perdida e foi achada. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. O que é dracma, pastor Paulo? É o nome do cachorro do cara? Não, é a moeda. Dracma não é cachorro. Dracma é a moeda. A pessoa perdeu uma moeda dentro da sua casa e ela saiu procurando, varrendo tal, até que achou e contou para todo mundo: olha, eu encontrei a dracma perdida. E esse capítulo 15 ele fecha com esta parábola dos 2 filhos perdidos. A terceira trata de 2 filhos, como nós já temos falado, que de maneiras distintas estão ambos perdidos. No mais, Jesus resume seu ministério como uma operação de resgate, buscar o que estava perdido e salvá-lo. Lucas 19:10 fala sobre a minha missão, a sua missão na terra: resgatar a ovelha perdida, resgatar a dracma que estava perdida, resgatar o filho mais novo e o filho mais velho. Aquele que não conhece o Evangelho e aquele que conhece, mas que conhece de uma maneira deturpada. O que significa estar espiritualmente perdido? Na parábola, a perdição do filho mais novo é claramente notada quando ele acaba em meio ao chiqueiro. Ele estava num dia bonitão na fita, no outro dia ele estava no meio da lama. Se você já foi numa fazenda, você sabe que o porco ele vive num contexto de lama. Então ele estava num dia bem, bonitão, roupa limpa, bonitão, amado. No outro dia ele estava no chiqueiro. Então é claro que ele naquele momento ele ficou sem amigos, ele ficou sem dinheiro, ele ficou sem recursos por conta do comportamento dele. Não foi o diabo. Foi ele que agiu errado.
Se ele tivesse feito tudo o que ele fez de errado com o pai dele, e ele tivesse chegado nessa terra, e tivesse procurado comprar uma terrinha, ou investido dinheiro de alguma maneira, ele não tinha acabado, pelo menos em regra, não tinha acabado no meio dos porcos. Então, aquilo foi apenas uma consequência do seu comportamento indisciplinado e tolo. Tal comportamento conduz a um colapso completo da sua vida. Nesse ponto, o filho mais novo percebe que ele está errado. E retorna para tentar reconstruir a vida. Às vezes é obrigado você estar no chiqueiro para você perceber que você está errado. Às vezes é importante você estar longe das pessoas que você ama para você dar valor. E eu não chorei no tempo que eu estava lá com a minha mamãe. Eu fiquei muito mais acudindo ela, acudindo a minha irmã. Mas quando eu peguei a estrada, aí a coisa pegou. E eu até pensei em dar uma parada para poder chorar um pouco, porque realmente meu coração ele deu uma transbordada. Caiu a ficha, como as pessoas dizem, né? Nesta parábola, Jesus pretende que identifiquemos uma forma mais sutil, mas não menos devastadora, de perdição. Depois de compreendermos a definição mais profunda do pecado, fornecida por Jesus, poderemos reconhecer esta outra forma. E é importante que você faça isso. Quanto mais rápido você identificar a sua doença, iniciar o tratamento, melhor é. Vamos chamar essa parte da perdição do filho mais velho. Ela traz tanta miséria e hostilidade ao mundo quanto a primeira forma. Tanto as pessoas extremamente morais como aquelas imorais, elas trazem danos ao mundo. Uma investigação mais profunda acerca do filho mais velho nos ajudará a identificar suas características. Vimos que o filho mais velho, primeiramente, ele se encheu de ira. Todas as palavras que pronuncia mostram o ressentimento. Você agir certo e transbordar ira revela que você está fazendo aquilo na marra. O primeiro sinal que se nota em um espírito de irmão mais velho é que quando a sua vida não acontece da forma desejada, ele não fica apenas pesaroso, e isso é normal. Já falei para você do nosso irmão André. Ele ligou para mim com o coração dele pesaroso. Não estava indignado, não estava revoltado, estava pesaroso. Mas aquele irmão estava com uma profunda ira e um enorme amargor, e algumas vezes você liga para mim e você age dessa maneira. Vou chutar o balde, não aguento mais, eu não quero isso para a minha vida, é melhor eu ficar assim, é melhor eu não ter trabalho, é melhor eu não ter mulher, é melhor não ter, melhor. Coração amargo, está errado. Os irmãos mais velhos acreditam que se viverem corretamente, terão uma vida boa. Que Deus lhe deve um caminho suave quando tentam com grande afinco viver de acordo com as normas. Uma religião que vive desta forma, o Espiritismo. É clássico deles. O conceito espírita é, se você viver uma vida correta aqui na Terra, quando você reencarnar, não é um conceito bíblico, segundo a Bíblia você morre uma vez só, quando você reencarnar você vai estar numa condição melhor. Então quando você olha as pessoas que são extremamente ricas, ou estão numa condição muito boa, emocionalmente, espiritualmente, é porque elas em vidas passadas, elas agiram bem. E aqueles que estão na miséria, são pessoas que estão pagando as suas ações. Não é assim que age dentro do cristianismo, não é assim que forma o cristianismo. Os irmãos mais velhos acreditam que se viverem corretamente, se eu fizer obras sociais, se eu doar, se eu trabalhar, eu vou ter uma vida boa, tanto aqui como lá. O que acontece então se você é um irmão mais velho e sente que as coisas estão erradas na sua vida? Aí eu estou tratando agora de você, que olha para a sua vida e fala, eu não mereço isso. O que eu estou passando não reflete o meu modo de agir. Eu lembro que antes de vir aqui para Brasília,
A gente estava lá em São Paulo ainda. Alguns momentos nós passamos de grande dificuldade financeira. Acho que a Luísa nem estava nascida ainda. E eu olhava para Deus e falava assim, como se eu lembro como é que eu falava. Era uma coisa bem pecaminosa, em que eu falava assim, tudo coopera para o bem daquele que não ama a Deus. Porque eu olhava as pessoas que estavam bem de vida e não seguiam ao Senhor, e eu via se eles estão bem, eu quero isso para a minha vida. Por que eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo que eu não estou? E eu mais de uma vez, eu distorci esse versículo dizendo, tudo coopera para o bem daquele que não ama a Deus. Coração de irmão mais velho. Se você considera que está vivendo de acordo com seus padrões morais, você ficará furioso com Deus quando você não receber aquilo que você acha que você merece. Você não merece isso, irá pensar. Depois de muito ter trabalhado para ser uma pessoa decente, mas o que aconteceria, entretanto, se as coisas dessem errado em sua vida e você soubesse que está deixando de seguir as suas normas? Porque quando você é uma pessoa moral, como eu era e também sou ainda, a primeira coisa que você faz quando você vê as coisas darem errado é: isso está ocorrendo porque eu estou agindo errado. E aí você começa a parar para pensar, isso não é problema, não é pecaminoso. Você realmente, quando vê que as coisas estão se desandando, você tem que parar. Opa, espera um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo. A conta de água está alta demais. O que está acontecendo? Será que a minha filha está tomando um banho mais longo do que deveria? Ou será que está com algum vazamento? Eu não posso simplesmente deixar. Eu tenho que ir atrás. A energia elétrica, as despesas não estão dando conta, as minhas receitas não estão dando conta de pagar a receita. Será que a minha esposa está usando o cartão de crédito a mais do que deveria? Tudo sobra para a Rosângela e para a Luísa. É claro, porque eu, como um bom irmão mais velho, nunca vou pôr culpa em mim. Eu vou pôr culpa nos outros. Um bom irmão mais velho sempre vai querer pôr a culpa nos outros. A caça às buchas é o termo que eu dou. Você começa uma procura, uma busca inconsequente da razão daquilo. Você sai do racional, que é o natural, que é o correto, quando você vê que as coisas estão dando erradas, mas aí você passa por irracional. Você começa a colocar a culpa em todas as coisas. Se algumas circunstâncias malignas o surpreendem e você não tiver certeza se a sua vida é boa o bastante segundo o seu padrão, é provável que você circule miseravelmente entre dois polos. Eu te odeio, ou eu me odeio. Eu te odeio, ou eu me odeio. A incapacidade dos irmãos mais velhos de lidar com o sofrimento. Hoje o barulheiro está fogo. A incapacidade dos irmãos mais velhos de lidar com o sofrimento provém do fato de a obediência moral ser baseada em resultados. Eu faço o que eu faço não para agradar a Deus. Eu faço o que eu faço para que eu possa ser aceito. Isso acontece muito entre os jovens. Os jovens, o que eles fazem? Eles procuram as suas tribos. Então, você olha para um grupo de pessoas que tem um cabelo escuro ou usa uma maquiagem mais pesada, aí você vai lá e se adequa para você ser aceito. Quem nós temos? Os skatistas, nós temos os roqueiros, nós temos os funkeiros, nós temos as pessoas que andam com a calça aparecendo metade da cueca, tem os homens que usam o cabelo comprido, e aí você tem uma série de tribos. Nós nos adaptamos para fazermos parte de alguma coisa. A incapacidade dos irmãos mais velhos de lidar com o sofrimento provém do fato da obediência moral ser baseada nos resultados, e para você fazer parte de uma tribo, você passa por cima de muitas coisas. A boa vida é vivida não pelo prazer de realizar boas ações em si, mas ela é antes apenas um meio para controlar os acontecimentos. Casamento acontece assim. Lembro que certa vez estava sentado com Gabriel e Larissa.
E eu falei para ela assim: você sabe o que você pode esperar dele? O que, pastor? O que você espera dele? Um homem que me ame, que cuide de mim, e ande como se tivesse um cavalo branco, e me trate como uma princesa. E eu falei: você está enganada. Você pode esperar dele agressão, violência, dureza de coração, maus tratos. Ô pastor, assim eu não quero casar. Você entende no teu coração? Os casamentos, eles terminam basicamente porque o outro não atende às minhas expectativas. Expectativas que não são bíblicas. São expectativas que eu crio. Então eu acho que porque eu tenho que viver bem, então eu começo a agir de uma certa forma. Quando aquilo dá errado. Um ladrão, por exemplo. Quando você pega e entrevista um ladrão, pergunta para ele se ele está errado. Não, eu fiz aquilo porque era necessário. Racionalização. É porque eu não sei quem está com fome, é porque isso e aquilo. Vi uma reportagem uns dias aí sobre o garimpo. E os caras destruindo tudo, destruindo a natureza, matando o índio. Vai perguntar para ele se ele está errado. Engraçado que uma dessas pessoas que estava no avião que eu estava indo lá para São Paulo, para o falecimento do papai, e aquele homem falava assim: eu gasto 800 mil reais por mês de diesel, o meu garimpo dá tanto. E eu fiquei olhando assim, eu falei assim: acho que ele nem sabe onde ele está. Tantas pessoas ali à volta dele, perigo dele descer do avião e alguém assaltar ele. Certa história conta que um mestre trata da diferença entre o egoísmo com base em resultados e a fé nascida do amor. Um homem, é uma história, né? O homem, ele está mostrando a diferença entre as pessoas que agem baseados no amor ou baseados na motivação do seu coração. Um dia, ele disse para os seus discípulos: eu gostaria que vocês, cada um de vocês, carregasse uma pedra por mim, para mim ou por mim. E ele não falou o tamanho, ele não falou o peso, não falou o tipo. Um deles, esperto, falou assim: como ele não falou nada, eu vou pegar essa pedrinha pequenininha aqui. Pegou e colocou no bolso. E aí ele olhava para os amigos dele, e os amigos dele carregando pedras pesadas. E falou: que besteira, eu estou carregando uma pedrinha. Quando chegou na hora do jantar, aquele mestre fez um movimento mágico, simsalabim, e aquelas pedras se tornaram em pães. Parece coisa da Bíblia, né? E aí, aquele que tirou do bolso aquela pedrinha, ele falou assim: agora. Ele comeu o seu pãozinho e logo acabou. E os outros ficaram comendo até se saciarem. No outro dia, o mestre chegou para ele e falou assim, para eles assim, falou assim: eu quero que mais uma vez vocês carreguem uma pedra para mim. E aqueles homens pegaram as suas pedras. E aquele homem falou assim: não, agora eu sei o que eu vou fazer. Eu estou com fome. Opa, o jantar vai ser bom. Ele olhou uma pedrona e ele saiu todo desconjuntado e passou o dia inteiro carregando aquela pedra, todo torto, com dor no corpo, mas pensando no jantar. E aí chegou um momento em que eles pararam perto de um rio e o mestre falou assim: agora todo mundo joga essa pedra dentro do rio. E eles jogaram a pedra no rio. E eles começaram a se olhar um por outro, e em especial aquele homem que estava esperando um grande jantar, e ele falou assim: isso não é justo. Por que ontem a gente não jogou a pedra e hoje a gente não está comendo o resultado do nosso trabalho? E o mestre olha para eles e fala assim: ontem vocês carregaram a pedra para mim. O que você carregou, aquela pedra pequena, reflete a importância do que você dá para mim. Hoje, vocês carregaram a pedra para vocês. Em especial você. Por que você carregou essa pedra? Porque o seu coração estava no resultado daquilo. Gostou da historinha? Gostou, amor, da historinha? Gostei. Gostou? Eu nem li aqui, então eu devo ter pulado um monte de coisa. Como Pedro, os irmãos mais velhos esperam que a bondade seja realizada por eles. Como Pedro, como aqueles homens, os irmãos mais velhos esperam que a bondade seja realizada para eles, que tudo aquilo que eles fazem rendam bons frutos. Quando isso não acontece, surge o quê?
a ira, a confusão. Eu esperava uma coisa e recebi outra. Se você acredita que a bondade e a decência são o caminho para merecer uma boa vida concedida por Deus, você acabará corroído pela ira, já que a vida nunca é como nós desejamos. Peguei o carro do meu pai, carro mais velho que o meu, e eu conversei com a minha irmã, conversei com a minha mãe, falei, vou levar para casa. E lá eu pretendo pegar esse carro para mim, porque ele tem 1/4 da quilometragem, o acabamento dele está 100%, e o meu coração era o quê? Que eu viesse com o carro bem. Quando o carro deu problema na estrada, o que meu coração pensou? Meu pai, ele era fazia uma boa manutenção no carro, mas aqui ele pisou na bola. Você entende que a gratidão, ela mudou de forma? Quando o carro parou na estrada, o primeiro pensamento no meu coração não era qualquer coisa a não ser a satisfação do meu desejo. Graças a Deus, foi muito rápido isso. E logo depois eu agradeci ao Senhor por tudo que iria e estava acontecendo. Se você acredita que a bondade e a decência são um caminho para merecer uma boa vida, você vai se frustrar. Se você casa querendo ser feliz, você vai se frustrar. Se você abre um negócio, tenta fazer aquilo e aquilo der errado, porque você estava com uma expectativa de ter milhões de reais, você se frustra. Você sempre sentirá que lhe devem mais do que você está recebendo em troca. Sempre verá alguém se saindo melhor do que você em algum aspecto da vida e irá se perguntar, por que ele, não eu? Por que essa pessoa está melhor do que eu? As orações são uma coisa interessante dentro do mundo cristão, porque as pessoas oram toda sorte de coisas. Deus, faz com que aquela empresa acabe, para que o Senhor possa me dar os clientes desta pessoa. Parece uma oração piedosa, não é? Mas nós não estamos pensando nos funcionários, na alimentação das pessoas. Eu estou procurando apenas o quê? O meu benefício. Sempre que você veja alguém saindo melhor do que você vai perguntar, por que ele, não eu? Depois de tudo que eu fiz? Pois esse é o ressentimento que a pessoa tem. Quando meu papai faleceu, se eu alimentasse um coração que queria algo em troca, talvez eu ficasse triste com algumas pessoas que não me ligaram. Ser pastor é algo interessante, porque você se dedica e se doa realmente, e às vezes você não é amado como você acha que você deveria. Um dos grandes problemas pastorais é exatamente esse. Muitos pastores abandonam o ministério porque eles acham que eles merecem um reconhecimento maior do que aqueles que eles estão tendo. E a palavra de Deus diz que se você receber o reconhecimento de homens, você já recebeu a sua paga. Na verdade, Deus não tem que fazer mais nada. Então, o trabalho pastoral é um trabalho em que você se doa, mas não pode buscar nada em troca. Inclusive recursos financeiros. Você pastorear vidas aguardando um retorno financeiro vai fazer com que você pastoreie não pessoas, mas números, dízimos, ofertas, recursos. E isso é uma coisa muito perigosa. Por que ele e não eu? É o pensamento. Depois de tudo que eu fiz, ele é causado não pela prosperidade alheia. Você não está preocupado com a prosperidade do outro, e sim porque você não tem. Seus próprios esforços na tentativa de controlar a vida por meio da excelência do desempenho estão dando errado. Por isso que quando você vai fazer alguma coisa, você tem que sempre consultar o Senhor. Qualquer coisa que você venha a querer fazer, se Deus assim o permitir. Se Deus assim o permitir, na semana que vem nós estaremos abrindo a igreja. Se Deus assim o permitir. Coloque tudo nos planos do Senhor. Confia nele. Não tenha medo de pedir aquilo que você deseja ou necessita.
Procure ser o mais bíblico possível, mas não nutra expectativas maiores do que são as possíveis. Trabalhe com os pés no chão. Seja realista. Confie em Deus, mas seja realista. Por que ele não eu? Depois de tudo que eu fiz. A forte corrente de ira que tal atitude causa pode até transformar você em um assassino, como aconteceu com o Caim. Lembra lá de Gênesis? Adão, Eva pecaram, geraram filhos, Caim e Abel. Abel leva das suas primícias uma oferta ao Senhor. Caim, depois de uns dias, ele leva a sua oferta e Deus a rejeita. E ele fica irado. E Deus fala para ele: por que você está irado? Se você tivesse agido corretamente, se a motivação do seu coração tivesse sido correta, eu também tinha aceitado. Corrige. Cuidado com o que você está passando no seu coração. E Deus alerta ele e fala assim: cuidado. E aí ele chama o seu irmão Abel no campo e o mata. E Deus olha para Caim e fala assim: o que você fez? A terra está clamando o sangue do teu irmão. Por que ele agiu aquilo? Porque ele achou que ele estava agindo correto. E que a oferta dele tinha que ser aceita. Naquele caso, ele se transformou num assassino de fato. Isso irá fazer com que você constantemente perca o rumo. Se você começar a colocar o seu coração nas suas expectativas, você vai perder o rumo. Isso acontece muito com pais e filhos. Eu dou, eu ensino, eu faço. E aí o pai e a mãe falam: é assim que você me paga? Mas desde quando? Desde quando o filho ele deve algo ao pai a não ser o respeito? Desde quando? Quer dizer que você gerou uma criança para você ser satisfeita nele? Tem muitas pessoas que geram crianças para receber o auxílio do governo, o seguro família. É assim que você me paga? E desde quando o amor tem que ser pago? E é tão lindo no dia dos pais, no dia das mães, né? Amor de mãe é como a mãe de Cristo. E essas cobranças? Você entende que nós mesmos como pais, nós queremos um retorno dos nossos filhos, do aquilo que nós investimos neles? Uma das maiores tristezas do meu pai era eu ser pastor. E ele falava assim, falou para mim, falou para minha mãe, falou para minha irmã, falou: mas gente, meu filho, investi tanto nele, ele podia crescer tanto. Eu lembro que quando eu dei a notícia para ele que eu vim aqui para Brasília, eu fiz isso numa viagem com ele lá para Minas Gerais, numa pescaria, bem num clima tranquilo, e ele não entendia. Mas você não pode ser um administrador, você não pode ser um executivo, e aí nas horas vagas você ajudar. Eu falei: não. E a maior tristeza dele era exatamente essa, que eu, como filho dele, não tivesse dado o retorno que ele esperava. Como que ele iria falar para os amigos dele que eu não era um oficial, não era um fiscal, não era um executivo, mas era uma pessoa que, segundo ele, vivia mendigando as moedinhas das pessoas que me ouviam? Você entende o coração do ser humano? E eu não estou criticando meu pai. Eu estou falando uma ótica do que eu estou vendo, do que eu ajo, do que ele agiu, do que você age. Também podemos ver que o filho mais velho acredita muito em sua própria superioridade. Além de ele ser irado, ele acha que ele é melhor do que o filho mais novo. Ele enfatiza com melhor a sua história pessoal do que aquele irmão que era um amante de prostitutas. E ele usa uma linguagem de falta de respeito. Esse teu filho não é esse meu irmão. Eu lembro que eu nunca tinha estudado isso, e eu ainda, muito no início do meu cristianismo, eu li essa parábola e eu falava assim: alguma vez eu vou fazer um estudo sobre isso. Porque eu acho que o foco não é o mais novo, eu acho que o foco é o mais velho. Ele fala muito mais do mais velho do que do mais novo. Esse teu filho,
Ele não reconhece o irmão dele como irmão mais. Como é que essa pessoa que age como age vai ser filho do pai? Então está comparando eu com ele? Eu que sou superior, eu que sou melhor, eu que sou mais importante? Os irmãos mais velhos fundamentam sua autoimagem como a de árduos trabalhadores, ou de moralmente corretos, ou de membros de uma elite, ou de como extremamente inteligentes e astutos, inteligentes, capazes, bons de negócio. Essa atitude inevitavelmente os leva a se sentirem superiores às pessoas que não demonstram as mesmas qualidades. Quantas vezes você achou que é um cristão melhor só porque você está na nossa igreja? Quantas vezes? Quando a nossa igreja estava iniciando, e o Felipe chegou, o Felipe foi um dos primeiros. O primeiro foi o Gabriel, né? Um pouco da história da nossa igreja, talvez que você não conheça. Eu estava dando aula lá em Braslândia, numa turma de faculdade de teologia. E aí, dentro da igreja, lá em Braslândia, não. Era Braslândia? Riacho Fundo 2. A igreja batista. Entrou um rapazão grandão, 1,90 m, com um sanduichão daquele de 30 centímetros do... Hã? Subway. E ele sentou lá, montou o piquenique dele, e eu fiquei olhando, falei, que cara folgado. Gabriel. E aí o Gabriel comia, toda vez ele comia lanche, chegava atrasado, tomava as pancadas. Eu sei que aí aconteceu que acabei ministrando na igreja do papai dele. E certa feita o Felipe entrou em contato comigo e ali começou toda essa história da nossa igreja com a família Paraíso, entendeu? E todos os adjacentes que vieram deles, inclusive o Alisson. E eu falava para eles assim, não sai da igreja de vocês não, fica lá. Fica lá. E eu percebia que o comportamento deles no culto, conforme eles mesmos me relatavam, era algo meio de desdém. Ah, olha que besteira que ele está falando. Olha a coisa que está acontecendo. Eu não aguento mais. E aí aconteceu que culminou que realmente eles vieram para nós. Mas naquele momento, houve um certo ar de superioridade. Aquela igreja que os tinha recebido já não era boa o suficiente. Talvez em algum momento isso aconteça com você na nossa igreja. Nunca haja assim. Esse ato de superioridade. Pastor Paulo, você já fez isso? Claro que eu fiz. Eu e Rosângela lá em São Paulo, a igreja que a gente congregava, e a gente começou a achar que a gente era melhor. A gente começou a discordar de algumas coisas, começamos a crescer realmente espiritualmente, mas a cada seminário que nós fazíamos, nós voltávamos com o coração mais indignado com aquilo que nós iríamos viver. Corações de irmãos mais velhos, que se acham superiores. Me perdi aqui no meu texto. Os irmãos mais velhos fundamentam sua autoimagem como a de árduos trabalhadores. Na verdade, a comparação competitiva é a melhor maneira dos irmãos mais velhos identificarem a própria relevância. Eu gosto de me comparar com alguém que é pior do que eu, porque eu me sinto melhor. Eu prefiro me comparar com uma igreja que ela é totalmente desvinculada com a palavra de Deus do que me comparar com uma igreja que é realmente cristã nos seus fundamentos. E aí nós começamos a agir de uma forma racista, classicista, denominacional. Se você é da minha igreja, você é abençoado. Tem muitas igrejas que olham para outras igrejas e falam assim, você não é irmão em Cristo, você é meu primo. Por quê? Porque você não tem esse mesmo jeito de agir, esse mesmo jeito de falar, esse mesmo jeito de viver. Nós somos superiores a vocês. Vocês são primos. O racismo, o classicismo são apenas versões diferentes desse projeto de salvação. Mesmo fora do contexto espiritual, quando um homem branco acha que é melhor que um homem negro, ou acha melhor que um latino, ou qualquer outra coisa, ele está achando que ele é superior. Racismo tem a ver com isso.
Eu acho que eu sou melhor. O racismo ele continua dentro dos meios cristãos. O líder, pasme, o líder da Ku Klux Klan, que é a maior entidade de perseguição aos negros dos Estados Unidos, ele é um pastor. Um grande pastor de uma grande denominação. E assim ele acha que ele está fazendo o que é certo. O racismo é apenas uma versão diferente de um projeto de autossalvação. Essa dinâmica se torna excepcionalmente intensa quando os irmãos mais velhos se orgulham, acima de tudo, da retidão religiosa. O pior tipo de irmão mais velho não é o racista de branco, de negro, de homossexual, é o espiritual. Você está dentro da igreja e você acha que você é melhor. Eu li um texto que me incomodou bastante. Por que nós não atraímos mais homossexuais, prostitutas, pessoas de rua? Por que nós vivemos na nossa igreja? Será que o nosso discurso como membros ou como igreja tem sido segundo as Escrituras ou segundo os irmãos mais velhos? Será que as pessoas que são realmente pecadoras, nos conceitos que nós temos, eles não se aproximam de nós porque ele vê em nós irmãos mais velhos, superiores? Quando um grupo acredita que Deus favorece seus integrantes por causa das suas doutrinas particularmente verdadeiras, venha para a minha igreja, porque aqui você vai ser curado, por conta do modo que adoram, por conta do comportamento ético. A atitude dos membros desse grupo contra aqueles que não demonstram o mesmo pode ser bastante hostil. As pessoas elas são agressivas com aquelas pessoas que pensam diferente delas. Vá a alguém que pense politicamente diferente de você e exponha o que você pensa. É o que eu falei para você. A polarização político do nosso Brasil judicial. Vá falar com alguém que é contra o STF pelas decisões que ele toma. Vá lá no meio e fale que você é a favor. A mesma pessoa que está dizendo que ela é democrata, ela passa a ser uma pessoa extremamente radical. Se você falar que você gosta do Lula ou você não gosta do Lula, vai lá no meio das pessoas que pensam diferente e exponha algo, você vai ser apedrejado. Pessoas que eram aparentemente sensatas perdem a sensatez, como as pessoas que são religiosamente cabrestadas. Sabe cabresto de cavalo? Eu não tenho direito a pensar diferente. O farisaísmo dessas pessoas se esconde sob a alegação de que estão apenas se opondo aos inimigos de Deus. Girar, uma palavra islâmica que quer dizer guerra santa. Você acha que aquelas pessoas que estão lançando mísseis ou estavam lançando mísseis contra Israel, eles acham que eles estão errados? Você acha que o povo judeu que está mexendo lá nos assentamentos acha que estão errados? Se você falar alguma coisa para eles, eles vão falar assim: eu estou apenas defendendo as coisas de Deus. Eu estou defendendo Cristo. Em nenhum lugar Cristo fala que ele quer ser defendido. Procura de Gênesis e Apocalipse. O apóstolo Paulo ele defendia a pregação do Evangelho, a mensagem. Mas ele não está procurando a defesa de Cristo. Cristo não precisa da sua ajuda. Ele precisa que você fale, que você pregue. O farisaísmo dessas pessoas se esconde sob a alegação de que elas estão apenas se opondo aos inimigos de Deus. Quando você olha ao mundo com tal ótica, fica fácil demais justificar o ódio e a opressão, tudo em nome da verdade. Já tem alguns anos, não sei te precisar quantos, em que o pessoal do Bin Laden, ele jogou os aviões lá nas Torres Gêmeas e mais de 3 mil pessoas morreram. Posso pegar o exemplo, por exemplo? Gostou, Lili? Exemplo, por exemplo.
redundância. Mas que é legal, né? Exemplo por exemplo. Envio dos soldados para a guerra do Vietnã. Qual é a justificativa? O envio das tropas lá para o Iraque. Nós estamos apenas defendendo a democracia. Olha que lindo. As pessoas, elas se justificam em nome do ódio e da verdade. Do ódio e da opressão. Tudo em nome de uma pseudo-verdade. Eu vou finalizar a escola dominical colocando esta questão para você. Você tem justificado a sua ação devido às coisas que acontecem ao lado da sua vida? Você racionaliza nas suas ações em detrimento de um bem maior? Será que é mesmo? Ou é apenas a sua autojustificação? Será que você olha para Deus e fala: por que Ele e não eu? Ou se você tiver com problema, por que isso está acontecendo comigo e não com Ele que é ruim? Para você meditar. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, porque podemos identificar nas nossas vidas o irmão mais velho. Irmão mais velho que não perdoa. Irmão mais velho que é duro. Irmão mais velho que se auto-justifica e se auto-salva. Que eu possa me despojar disso nesta manhã, Senhor. Que eu possa começar a me despojar disso. Que no dia do Senhor, quando tocar as trombetas e o Senhor vier recolher a sua igreja, essa capa do irmão mais velho esteja enterrada em 7 palmos de terra e eu possa ser uma nova criatura que te dê alegria e prazer. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e majestoso Deus. Amém, meus queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo tempo de meditação da Tua Palavra, pelo tempo que estivemos ouvindo as Tuas instruções. Que a nossa mente consiga fazer a diferenciação, Pai, entre aquilo que é e aquilo que não é de Deus e possa ser gravado no nosso coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Tenha uma boa tarde, almoce, tenha comunhão com seus parentes, com as pessoas próximas e à noite vamos nos encontrar às 19 horas, já tem uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe. Parou? Não para! Não, Isso aí.